Olá! Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Espiritismo e atualidade, os desafios contemporâneos e as soluções à luz do Evangelho. Nós estamos atravessando um paradoxo do século XXI. Nós temos um avanço tecnológico, nós temos aí uma sequência de desenvolvimento, uma ciência de ponta, mas nós temos uma coisa extremamente importante, que é a hiperconectividade. Ou seja, vivemos conectados 100% do tempo. Esquecemos das outras coisas que devemos prestar atenção, das outras coisas que fazem parte da nossa vida. E vivemos conectados. Vivemos diante de uma série de informações flutuantes na nossa frente, e isso tem alguns sintomas. A gente percebe que essa conectividade, essa hiperconectividade, esse acelerar da vida que nós estamos atravessando, nos causa aí alguns estresses, às vezes estresse mais profundo, nos traz também um grau de ansiedade muito alto e também nos traz aí a depressão muito latente, principalmente numa faixa etária dos 14 anos ali para cima, mas ainda tem crianças com depressão. Então, nós vamos refletir e pensar um pouquinho sobre isso. Qual é a solução? Como que eu vou tratar esse ponto? Como que eu vou entender essas relações? Porque esta tecnologia, esse avanço tecnológico, essas coisas que nós estamos vivendo, fazem parte do nosso processo momentâneo. Não tem como nós nos abdicarmos disso. Porém, nós, diante de tanto avanço tecnológico e tanta coisa boa para o nosso dia a dia, por que sofremos ainda? Precisamos entender. Precisamos buscar solução para isso. Qual é o remédio para essas dores que nós estamos atravessando? Né? Então, vamos entender um pouquinho. Vamos começar falando do Evangelho. Por que o Evangelho é importante no nosso dia a dia? Nós temos lá, dentro desse Evangelho, o Cristo Consolador. Esse Cristo Consolador, ele tem que flutuar por nossa caminhada. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente acha que essa correria toda, a gente não ora para dormir, não ora para levantar, a gente sai correndo, esquece que tem pessoas que convivem conosco, a gente vai esquecendo de tudo. A gente acha que a vida é essa facilidade que nos chega através dos canais digitais. E na verdade não é. A gente precisa compreender que eu tenho que buscar compreensão, eu tenho que buscar esclarecimento, eu tenho que buscar uma sustentação para caminhar. E esta sustentação, ela está dentro daquilo que a gente tem na nossa mão, que é o nosso Espiritismo, que é a nossa doutrina curadora, milagrosa, no sentido de propiciar explicação para tudo que nós estamos vivendo. Nós temos que entender que esse Consolador prometido, que é o Espiritismo, é a sustentação e a esperança para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que o Espiritismo, que a compreensão dessa doutrina maravilhosa, é a cura para as dores da nossa alma. Porque essas sensações de estresse, ansiedade e depressão não está no corpo físico. Está sendo originado nos nossos sentimentos de alma, nos nossos sentimentos emanados. E eles estão conectados diretamente com o nosso espírito. Vamos entender um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre esses desafios emocionais que nós vivemos e ter essa visão mais acolhedora tão necessária que a doutrina nos traz, nos prega, nos possibilita. Vamos lá, o que é o estresse? Por uma ótica bem simples, o estresse nada mais é do que fruto de um materialismo que nós estamos correndo atrás. Então, somente isso. Esse imediatismo da vida moderna. Isso me causa estresse. Isso me causa um exagero de estresse. Porque você está sempre querendo mais, e a gente quer mais o quê? Matéria. O que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que a dificuldade de confiar no futuro. Porque quando eu começo a correr só atrás do material, é mais ou menos como um cachorro correndo atrás do rabo. Ele nunca consegue pegar. E cada vez mais rápido. E a gente não consegue
atingir o nosso objetivo. Isso me causa uma ansiedade, porque eu só estou olhando para o hoje e eu falo o futuro não existe, eu penso o futuro não existe, eu começo a conectar com as situações exteriores e elas dizem para mim que eu tenho que fazer hoje e agora, que o amanhã não importa, eu perco essa referência de futuro. Automaticamente eu vou ter um vazio nesse futuro. Ele deixa de existir. E o que é a depressão? A depressão é a perda do sentido existencial. Quando eu começo a me achar o pior dos piores. Quando eu começo a achar que o outro é muito melhor que eu e que eu tenho que ser igual a ele, mas eu não consigo porque ele está passos à frente. Quando eu esqueço que eu, enquanto espírito, não vou morrer. Veja só, eu vou perdendo a minha existência, eu vou perdendo a minha condição de experimentar o que me acontece. E esta confusão mental faz com que eu caia num fator chamado depressão. E aí, qual é o tratamento para isso? Será os remédios? Doses cavalares que vai me deixar dormindo, vai me tirar do eixo, vai me deixar sonolento, apagado, grogue? Não. O remédio para isso está dentro da casa espírita. O remédio para isso está dentro do espiritismo. Quando eu passo a fazer uma análise sob a ótica espírita da minha responsabilidade, eu estou fazendo o quê? Um tratamento espiritual. Eu estou desenvolvendo uma condição de raciocínio para ter atitudes em relação ao meu caminhar. Eu estou mudando atitudes para que amanhã eu tenha um fator novo na minha vida, diferente. Porque se eu faço sempre as mesmas coisas, amanhã vai ser tudo igual. Só que o Espiritismo me traz o seguinte: você precisa fazer o melhor todo dia. Então o melhor de hoje, amanhã vai ser melhor do que o melhor de hoje. Depois de amanhã e assim por diante. Eu estou fazendo um pouquinho todo dia, eu estou progredindo, automaticamente eu estou fazendo o quê? Tomando consciência de mim mesmo. Quando eu tomo consciência de mim mesmo, eu posso até buscar um apoio psicológico. Eu posso até buscar um apoio médico na medicina tradicional. Mas eu estou cuidando da minha alma. Eu estou cuidando do meu espírito. Eu estou cuidando das sensações que somente eu percebo. Mudando a atitude, a base do Evangelho, a base da doutrina espírita, eu também mudo a minha vida. Eu preciso compreender que dentro desta jornada em que eu me encontro, eu tenho um fator que ele é inestimável. O valor dessa vida e o valor do meu corpo. Já paramos para pensar quanto que é valioso o meu corpo? Para que ele serve? O meu corpo é muito valioso. O meu corpo ele é algo que foi concedido para que o meu espírito possa progredir, possa desenvolver, possa ganhar habilidades novas, possa trabalhar, né, aqueles probleminhas, né, aqueles resquícios do passado e alcançar assim um estágio melhor. Mas eu esqueço disso. Eu quero soluções rápidas. Eu busco sempre soluções, né, no estalar de dedo. Vejamos aí agora, nós estamos passando por um advento, né, do emagrecimento ou do ultra-emagrecimento. Será que isso é bom para o meu corpo físico? Será que isso é bom para aquela ferramenta que me foi concedida para que o meu espírito possa desenvolver? Pensemos. Vamos pensar no valor da nossa vida. Por que estou aqui? Para que estou aqui? Até quando eu vou ficar aqui? Lembrando que nós temos uma jornada nesta encarnação, que ela tem começo, meio e fim, mas nós temos a imortalidade conosco. Então isso aqui é uma escola, é um período de aprendizado, é um período de desafios, é um período de ganhar conhecimento, ganhar experiência para que eu tenha um futuro melhor. Para quem? Para o meu espírito.
Esta é a função da minha vida. Essa é a função daquilo que eu preciso aproveitar neste momento. Eu tenho que lembrar que o que acontece comigo aqui são oportunidades educativas. Não tem nada de sofrimento. Não tem nada de punições, como muita gente acha que tem punição. Não. Eu tenho oportunidades. Quando me chega uma dor, eu tenho uma oportunidade de educação, uma oportunidade de aprender com ela. Quando me chega uma alegria, eu tenho oportunidade também de aprendizado. E olha só que interessante. Nós aprendemos muito mais rápido na dor do que nas alegrias. Não existe nada de punição fatalista. Nada, nada. Nós, quando aqui chegamos, nós assumimos um compromisso de melhora, de reparo, de teste. Por isso que aqui é um mundo de provas e expiações. Prova o que é? Nada mais teste. Eu já melhorei em algum ponto e eu peço uma oportunidade de testar esse ponto. Expiação o que é? Reparo. Eu assumo o compromisso de chegar aqui e reparar determinadas coisas que eu fiz de errado no passado. E assim seguimos. Então, por isso que nós precisamos entender a importância dessa vida, a importância desse corpo, a importância da prevenção e da esperança. Porque quando eu paro para analisar e para cuidar do meu corpo e do meu espírito, eu estou prevenindo uma série de coisas, uma série de problemas futuros. E quando eu tomo consciência de mim, consciência do meu ser, consciência das coisas que me acontecem, através da doutrina espírita, do estudo espírita sistemático, eu estou criando ou realimentando a minha esperança, porque eu sei que amanhã eu terei oportunidades novas, eu terei condições novas no meu dia a dia, na minha jornada. Amanhã mesmo, depois de amanhã, ou numa próxima encarnação. Então, o sofrimento que me chega hoje não é nada mais do que uma oportunidade de progresso. E às vezes eu não compreendo isso. Quando eu olho para a minha existência, eu entendo que se eu terei amanhã uma oportunidade nova, se eu terei uma reencarnação nova, o sofrimento é transitório. A experiência dessa série que eu estou vivendo é só para essa. Tudo que está me passando, me acontecendo agora, se eu aprendi e solucionei, amanhã eu terei novas oportunidades. É mais ou menos como a nossa escola. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. A cada ano eu tenho um aprendizado novo. Se eu repito, eu fico para trás, vou reaprender o que eu não aprendi. Vou praticar de forma diferente aquilo que eu pratiquei errado no ano anterior. É só isso. A gente precisa compreender que o mundo que nós estamos vivendo não tem como fugir dele. A gente costuma dizer que tem um bullying digital. Afeta bastante os jovens, mas afeta também muitos adultos. Né? Quando eu olho para a situação, eu costumo dizer o seguinte: essa geração que nós estamos inseridos, que está chegando e a próxima talvez, tem uma dificuldade grande em desenvolver coisas. Porque eles chegam com tudo pronto. As gerações anteriores desenvolveram a roda, desenvolveram o motor, fizeram a tecnologia. Então já está tudo pronto. O que eu tenho que fazer é o quê? Aprimorar o que já é bom. E esse aprimorar o que é bom requer maior raciocínio, requer maior disciplina, requer mudanças de hábitos. Então, quando a gente chega nesse momento, a gente olha para o que está chegando para a gente aí, no que se apronta aos nossos lares, a gente tem hoje uma criança que nasce com o smartphone na mão. A gente tem famílias inteiras que se isolam dentro de uma casa com o smartphone na mão. A gente tem os computadores que falam, que filmam, que mostram. A gente está na era da IA, uma tecnologia criada por nós mesmos, que hoje acabam nos transformando em robôs. Porque a gente não raciocina mais. Hoje eu vou lá para o GPT e falo para ele, faça tal coisa, e ele vai fazer. Ele vai ler, ele vai resumir, e eu acabo perdendo o que é a minha condição de raciocínio. Isso não pode acontecer. Nós temos que continuar desenvolvendo a nossa mente, continuar desenvolvendo
o nosso corpo, o nosso processo. Olha que interessante. O bullying do mundo digital. Está tudo muito fácil. Eu sou colocado à prova a todos os momentos. Eu tenho que ser melhor do que aquele que já sabe usar. Eu tenho que ser melhor do que aquilo que está chegando para a gente. Eu tenho que ser melhor do que aquele processo que está no meu dia a dia para que eu faça. Quando eu penso no mundo profissional, o que antes era, você tinha que falar uma língua, 2 línguas, 3 línguas, ter que faculdade, não sei o quê, isso já não vale mais. Hoje eu tenho que dominar a tal da IA. Eu sou pressionado o tempo inteiro para isso. E aí, onde eu vou buscar remédio para esse bullying? Para esse mundo digital acelerado de coisas fáceis? Se não na doutrina espírita. Se não no mundo espírita. Se eu não vou parar para compreender que isso faz parte dessa transição de mundo. Que isso faz parte do desenvolvimento tecnológico tão necessário para o mundo, porque o próximo estágio a gente vai ter que desenvolver moralidade. Hoje, quando a gente olha para os fatos que acontecem, seja no Brasil, seja em outros, na América, em outros continentes, em outros países, na Terra como um todo, tem baixa moral. Todos os fatores que estão acontecendo, falta de moral, falta de respeito ao próximo, falta de amor ao próximo. Então veja que a solução para isso está dentro da nossa doutrina, está dentro do Evangelho. Amai ao próximo, independente de onde ele esteja. Amai os vossos inimigos, independente de onde ele esteja. E hoje ele está no mundo virtual. O meu inimigo não bate mais à minha porta. Ele me ataca na internet. Ele me ataca no Instagram, no Facebook. Ele invade o meu notebook, o meu celular e destrói tudo com os vírus. E aí? Como agir? Nós que somos espíritas, nós que somos jovens espíritas, nós que somos adultos espíritas, nós que somos velhos espíritas, velhos no sentido de corpo, porque o espírito estará sempre jovem e deverá sempre ser jovem, nós precisamos entender que a solução para tudo isso nada mais é do que ser luz, estudar, praticar, criar empatia, mas levar o nosso conhecimento por onde passamos. Por onde estamos. Compartilhar coisas salutares. E aí, eu tenho que, diante do estudo, diante do conhecimento, a cada interação, chega ao meu Instagram, eu vou interagir, eu vou pensar o que eu estou interagindo. Eu tenho que fazer isso. Eu vou curtir o que eu estou curtindo. A doutrina me pede isso. Eu tenho que raciocinar em cima disso. E eu vou compartilhar o que eu estou compartilhando. O que eu estou passando para frente? Isso é questionado o tempo inteiro pela doutrina. Nós temos que ter raciocínio o tempo inteiro. Nós não podemos ser massa de manobra. Porque hoje não chega muita coisa. 1 milhão de informação. Todo momento. O que vale hoje, daqui 2 minutos não vale mais. Hoje nós recebemos muitas meias-verdades e nosso amigo Erasto já disse: é melhor que nós joguemos fora 10 verdades e que aceitemos uma mentira. E nós fazemos ao contrário. Nós aceitamos todas as meias-verdades que nos chegam como verdades. E vivemos num loop de loucura. Num loop que não para. A gente perdeu a nossa essência porque a gente vive a essência do mundo externo. A gente não consegue raciocinar sobre aquilo que bate às nossas portas, seja na nossa porta física de casa, seja na nossa porta de internet, que é porta do mesmo jeito. Então olha só, hoje nós temos um mundo que não dá para a gente mudar, dá para a gente administrar. E como que eu vou fazer isso? Me chega muita coisa. Me chega algo volátil, me chega muita superficialidade, me chega uma obra do lucro fácil. Quantas betes nós temos destruindo famílias? Quantos joguinhos do tigrinho nós temos? Quantas pessoas que a gente, por vezes, admira, né? Que a gente segue porque ele é muito importante,
sei lá, ele tem um nome no mercado, ele tem um nome na sociedade, está publicando porcaria. Quantos e-mails, redes a gente recebe, né, aquela corrente, a gente recebe no WhatsApp, a gente recebe no e-mail, a gente recebe no Instagram, no Facebook, em todos os canais, no tal do TikTok. E é mentira. Nós temos muita coisa chegando. A vida a vida tecnológica ela é muito volátil. Ela não tem um time. Ela não para a informação toda hora. E cada um cria, muda, altera um detalhe, muda de novo e manda de novo. E você vai entrando naquilo. E o que vai nos tirar disso? Aquele estudo sistemático da doutrina. A criticidade que o Espiritismo nos traz e nos pede. Chegou uma informação. Paro e penso. É verdade ou mentira? Tem fundamento ou não tem? Mesmo que seja verdade, me agrega ou não agrega? Se me agrega, eu leio. Se não me agrega, descarto. Porque é muita informação que às vezes até pode ter fundamento, mas não me agrega. E eu vou encaminhar. Opa! O que é bom para mim é bom para todo mundo? A gente sabe que não. Nós somos espíritos caminheiros e estamos em estágios diferentes. É só olharmos para o nosso livro dos espíritos e ver lá a classificação, né? Nós estamos todos na terceira ordem. Mas dentro dessa terceira ordem nós temos várias classes. Estamos todos nas mesmas classes? Não. Então precisamos botar um filtro sério, um filtro a passar para frente aquilo que realmente vai ser bom para aquele que a gente está ajudando. Isso é caridade. Isso é amor ao próximo. E na internet não tem muito isso. Então, aí é que entra nós enquanto luz, nós enquanto referência, nós enquanto propagador da verdade. E aquilo que passou nesse funil, que chegou lá no finalzinho, que é realmente verdade, aí sim eu vou praticar. Aí sim eu vou divulgar. Aí sim vai fazer base de uma orientação para o momento futuro, já que tudo hoje vive na internet. Tudo hoje acontece na internet. E a gente sofre isso. Nós que somos espíritas sabemos que no lar é colocado espíritos endividados entre si para aprender a amar. O lar é uma ferramenta. A casa não. A casa é uma alvenaria. A casa é feita só para nos proteger das intempéries. Mas o lar não. O lar é formação. E, olha só, por ser espíritos endividados entre si, a gente já tem ali muitos conflitos. Naturalmente, não somos iguais. Somos adversários. Então os conflitos fazem parte. Aqueles que chegaram primeiro têm a obrigação, dever, de conduzir os que chegaram depois no bom caminho. Mas nós vamos encontrar aí aquele conflito geracional que o mundo de hoje nos oferece. Nós temos os pais mais lentos e os filhos muito mais rápidos. Os filhos já nascem no smartphone, no tablet. E temos pais que não sabem nem o que é isso. E olha só, aquele conflito que era simplesmente por atritos espirituais, por dívidas do passado, agora ele entra também nesse avanço tecnológico. Amplia-se. E aí a gente vê hoje, muito comum, qualquer coisa, separação muito fácil. A gente já se junta com contas separadas. Casamento hoje é assim. Você já se casa com contas separadas. Melhor, nem se casa, né? Porque se casar, depois no cartório vai dar um trabalho danado para desfazer, tem que ter testemunhas, um monte de coisa. Então, né, já se junta. E aí tem uma lei que já protege essa união, ela passa a ser estável. Então já fica aí mais fácil a separação.
E qualquer coisa que aplica, separa-se, vamos embora. Aí eu tenho esses abismos geracionais entre pais e filhos. E isso se aprofunda, porque tem uma incompreensão muito grande. O pai às vezes não entende, e o filho não compreende que o filho chegou depois, que o pai é de outra geração, de outro mundo, de outra vida. E nós temos uma coisa que acontece muita frequência. Décadas atrás, a gente sentava à mesa para jantar. Ou, pelo menos, se não tivesse mesa, sentava aos bancos, um ao lado do outro, para jantar. Hoje a gente não janta. Então não tem conversa. Não tem olho no olho, não tem diálogo. E aí o Espiritismo também vem trazer para a gente o entendimento de tudo isso. Quando eu sou espírita, eu olho para a situação e falo, aqui tem adversários. Aqui tem o desenvolvimento. Né? Nós temos a tecnologia, que é o desenvolvimento, o progresso. E por outro lado, nós temos o quê? A necessidade de adaptação. Porque o próximo estágio é o desenvolvimento moral. Então ele está acontecendo ali nesse lar. É necessário, é importante para todos os envolvidos. E o propósito disso é trabalhar tudo isso. Mudar tudo isso. E a solução do Espiritismo para esses atritos, para esses conflitos, que estão latentes nos lares, é básica. São 3 ações. A primeira, evangelho no lar. E aí, é para todo mundo. Precisamos fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar é o momento onde nós estamos sentados, falando a mesma língua, refletindo sobre o mesmo tema, com o mesmo objetivo que é o progresso, o aprendizado. O segundo ponto para a gente eliminar esses conflitos modernos, esses desafios dentro do lar, é a escuta ativa. A gente precisa parar para ouvir. Ouvir de verdade, porque às vezes a gente está assim no celular, passando lá, né, no Instagram, passando o dedinho no smartphone, para baixo, para cima, para baixo, para cima, e o outro falando do lado e a gente não está ouvindo nada. Muito comum. Então precisamos ter uma escuta ativa. Nós precisamos parar para ouvir aquele que vive conosco no mesmo ambiente. Às vezes ele precisa só desabafar. E perdoar todo dia. O perdão diário. Porque assim a gente vai resolver esse desafio dentro do nosso lar, que é o nosso centro principal, é a nossa menor célula. Aí nós temos uma outra ferramenta disponível para a gente administrar e para a gente trabalhar esses desafios atuais, esses desafios contemporâneos, que é a casa espírita. Se eu já trabalhei no meu lar, eu vou para a casa espírita. Eu preciso lembrar que a casa espírita é um hospital de alma. Lá cura a alma, não cura o corpo físico. Portanto, quando eu estou com problema no corpo físico, eu busco o hospital normal. Eu busco os médicos tradicionais. Mas os médicos tradicionais não curam a minha alma. A minha alma é curada dentro de uma casa espírita, com a mudança da minha atitude para o meu espírito, pelo meu espírito. Com a mudança de atitude no meu dia a dia, com o entendimento e a prática do amor, com Cristo Consolador redivivo dentro de mim. É lá que eu vou aprender. A casa espírita é uma escola de consciência, uma escola de desenvolvimento, uma escola de progresso. Eu tenho que fazer um estudo das obras doutrinárias, das obras base do Espiritismo, e tenho que ler muito mais as outras obras. Porque às vezes eu estou naquele degrau da escala que ainda está difícil eu entender algumas coisas e eu preciso de uma elucidação externa, né, que eu chamo de obra complementar. Então, é importante. E quando eu estou lendo uma obra, que eu estou estudando uma doutrina espírita, que eu estou lendo também uma obra complementar, eu estou desenvolvendo o quê? Meu raciocínio. Coisa que a IA hoje tira da gente. Coisa que as facilidades da internet tira da gente. E um outro ponto que a Casa Espírita nos coloca como ferramenta de cura, a caridade. A Casa Espírita é uma oficina de serviço. Quando eu entro para dentro,
eu tenho oportunidade do trabalho. E quando eu decido mudar, eu decido trabalhar. E quando eu trabalho em prol do outro, eu resolvo as minhas pendências. Porque eu vou esquecer de mim. Eu vou me dedicar àquele que está precisando mais do que eu. E tem vários por aí. Quando eu acho que o meu problema é o maior problema do mundo, é egoísmo. Não é. Tem muitos com problemas piores que o meu. E a minha função enquanto ser nesta caminhada é auxiliar aqueles que precisam mais. E por consequência os meus desaparecem. Eu tenho que entender que a solução espírita para esses conflitos contemporâneos, para esses desafios contemporâneos, a solução para esse mundo atual, ela passa primeiro pela reforma íntima, pelo autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber os meus vícios, os meus defeitos e as minhas virtudes. Dentro dos meus vícios, eu preciso compreender que eu tenho vícios morais e vícios físicos. Os físicos são fáceis de atacar, mas e os morais? Por vezes eu escondo. O meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, como que está? São piores do que o meu vício da gula. Eu estou gordinho, antes eu fazia uma cirurgia bariátrica, emagrecia super rápido. Hoje eu não preciso mais. Hoje eu tomo uma injeçãozinha. Emagreço muito rápido. Mas e para o meu orgulho? Existe injeção? Para o meu egoísmo, existe injeção? Para a minha vaidade, existe injeção? Não. Portanto, eu preciso ter o autoconhecimento. Eu preciso fazer a minha reforma íntima. Eu preciso conhecer-me. E aí eu preciso saber quais são os meus vícios físicos e morais, os meus defeitos e as minhas virtudes. Eu preciso ter uma coisa chamada fé raciocinada. Como diz o nosso amigo Erasto, eu já comentei, é melhor jogar 10 verdades fora do que aceitar uma mentira. Isto é, pensar em tudo, porque a fé raciocinada na casa espírita está relacionada ao meu dia a dia enquanto ser, enquanto espírito encarnado. Mas, por vezes, eu estou acreditando em coisas materiais aí fora. Eu estou acreditando na enxurrada de informação digital que me chega. E eu tenho que ter fé raciocinada em cima. O que eu estou acreditando? Eu tenho que pensar nisso. Um outro ponto é que quando eu me conheço, quando eu começo a raciocinar, eu assumo um fator que é a minha responsabilidade pessoal. Eu sou responsável por todas as minhas atitudes, por tudo que me chega e por tudo que me chegará. Eu sou responsável por tudo que eu espalho de mal e por tudo que eu espalho de bom. Esta responsabilidade me diz o seguinte: eu é que construo o meu caminhar. Não existe destino, existe trilha. E eu é que construo a minha trilha para chegar onde eu quero, onde eu preciso. E por fim, quando eu faço esses 3 passos, o autoconhecimento, a fé raciocinada, a responsabilidade pessoal, eu chego num outro que é a esperança ativa. Porque eu estudei Espiritismo, eu sei que nada aqui termina, que terá lá na frente a continuidade. Quando eu fechar os meus olhos, eu teria uma nova oportunidade de abri-los. Reencarnação nada mais é do que dormir e acordar. Dormir e acordar. Eu faço isso todo dia. Eu morro e renasço. E aí, o meu renascer, o meu acordar, tem que ser diferente. E quando eu tenho reforma íntima, fé raciocinada e responsabilidade pelas minhas atitudes, eu sei que amanhã vai chegar. E eu sou responsável por o que acontece amanhã, na minha jornada. Eu preciso compreender que a luz da esperança ativa, ela requer mais do que deixar passar. Ela requer conhecimento do meu dia a dia. Ela requer desenvolvimento do meu ser. Ela requer entendimento das coisas que me chegam pela internet, pelas redes sociais, pelo mundo fácil da tecnologia.
Ela requer compreensão em relação a que o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje é excelente. Mas ele não domina o espírito, o ser. O ser é o pulsante da vida. E eu preciso trabalhar isso porque o próximo estágio do mundo é o nosso desenvolvimento moral. Hoje nós temos tecnologia de ponta, nós temos robô fazendo cirurgia precisa, nós temos recuperação, a gente vê nos atletas em tempo recorde, 4, 5 dias. Nós temos o IA fazendo um monte de coisa, e aí nós temos IA para tudo, né? Para cálculo, para escrever texto, para fazer livro, para fazer música, nós temos IA para tudo. Mas nós temos IA fazendo caridade? Levando alimento, cesta básica, àqueles que precisam? Nós temos o IA mudando o meu eu? Transformando o meu eu em nós? Acho que não. Nós temos IA fazendo com que o mundo seja mais humano? Mais sensível à necessidade do outro? Acho que não. Nós temos IA facilitando as coisas para que nós tenhamos tempo para trabalhar em prol do outro. Para que nós tenhamos tempo para praticar a caridade. Para que nós tenhamos tempo para nos curar. E aí eu posso concluir o seguinte: que hoje, no mundo atual, os desafios e as soluções são apresentadas pela nossa doutrina de forma muito clara. Eu posso concluir que, se eu sou verdadeiramente espírita, jamais serei pego pelo estresse, pela ansiedade ou pela depressão. E aí eu gosto de lembrar muito de uma frase para os grupos que eu dou aula, para os grupos que a gente convive, que diz o seguinte: como que eu reconheço um verdadeiro espírita? Está lá no Evangelho. Reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Olha que interessante. Então a pergunta é: esse conflito todo que nós estamos vivendo, que nós não temos como fugir, ele permite a nós ser espíritas? Será que não tem que fazer um pouquinho de esforço mais para ser espírita? Será que eu não estou deixando passar aí algumas coisas que depois, no futuro, podem pesar na minha conta? Lembremos que precisamos ter a luz ativa da esperança na nossa condução diária. Assim, compreenderemos os desafios e teremos soluções sob a ótica espírita. Muita paz a todos. E essa era a nossa ideia de conversa para hoje. Muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre.